bem-vindos ao canal Aprendiz de Redação, o canal que vai ajudar você a melhorar a sua forma de se expressar pela escrita. Eu sou a professora Elaine Teixeira, sou professora de Língua Portuguesa, Literatura e Redação e tenho ampla experiência no ensino de produção escrita e como participante em bancas de avaliação de redação em larga escala. E a aula de hoje vai comentar algumas redações trazidas por alunos que acompanham o canal ou de estudantes que disponibilizam as redações deles, pedindo ajuda para avaliar, em alguns grupos do Facebook, como Dicas de Redação, Redações Comentadas. Então, hoje a gente trouxe uma redação aqui para trabalhar a terceira competência do Enem. Veja bem, nós não vamos avaliar a redação inteira, porque isso demandaria mais tempo. O canal se propõe a, em cada aula, focar num ponto da redação. E o foco de hoje vai ser uma das competências mais difíceis de se atingir 200 pontos no Enem, que é a competência 3, que se refere a projeto de texto, que é ali selecionar ideias, informações, organizá-las, selecionar, organizar e relacionar umas com as outras. Então, você informa algo e você se posiciona como algo e você relaciona ali as coisas que vocês estão trabalhando. Vamos ver aí na prática como é? Então, vamos ler uma redação do grupo de redação Redações Comentadas, um estudante que se propôs aí, que pediu, que disponibilizou a redação para que seja comentada. Então, a redação está aí, tema cyberstalking, assédio por intrusão. Então, veja bem, aí nós temos o assunto a ser tratado e nós não temos um recorte temático ali, numa frase temática que nos guie melhor. Por exemplo, como que só pela frase eu sei que isto é um problema social. Tá? Que seria, por exemplo, caminhos para combater o cyberbullying. Só um exemplo básico. Então, vamos ler a redação e vamos aí acompanhar as ideias selecionadas e como elas se relacionam. Na série U, o ator principal apresenta a perspectiva de um cyberstalking, assédio por intrusão, na qual ele faz tudo para manter sua vítima próximo dele. Em virtude disso, fora da ficção, muitos indivíduos sofrem com o assédio no ambiente virtual. De start, a internet tornou um meio para garantir o capitalismo e ganhar visibilidade através da exposição. Então, veja bem, neste primeiro parágrafo, ele vai mencionar capitalismo com cyberbullying. Então, por enquanto, ele citou essas duas coisas. Então, vamos colocar cyberstalking. Se eu falei cyberbullying, é hábito, é cyberstalking. Cyberstalking com capitalismo. Então, o que tem a ver uma pessoa que persegue a outra pela internet? No caso, o Joey, da série Você, a série da Netflix, que vai trabalhar aí um rapaz que é um stalking, que fica vigiando uma pessoa, perseguindo, procurando ela pela internet, coisa e tal. Então, o que o capitalismo tem a ver com esta pessoa, por exemplo, né, com esse tipo de pessoa, com esse perfil sociopata. Então, vamos continuar e ver se essa relação é estabelecida no decorrer do texto. Em primeiro plano, a terceira revolução industrial ocasiona o surgimento de inúmeras tecnologias. Nesse viés, as pessoas munidas de produtos sofisticados passaram a viver dois mundos, o virtual e o real. Diante disso, o virtual, através de aparelhos eletrônicos, buscam ganhar visibilidade nas redes sociais, o que corrobora para a superexposição. Dessa forma, o perseguidor possui acesso ao que precisa sobre a vida da vítima, facilitando a sua perseguição, ocasionando diversos problemas, até mesmo a morte. Então, veja bem, agora ela vai fazer uma relação entre a Revolução Industrial e as redes sociais. Então, a relação está bem feita porque ela diz que a Revolução Industrial impulsiona as novas tecnologias e assim as redes sociais. E assim a superexposição. Mesmo assim, eu não tenho de forma materializada, clara, a relação entre cyberstalking e capitalismo. Vamos ver o que o Enem, o que o manual do corretor do Enem fala sobre o que é este relacionar as ideias. Então, segue aí na tela. Então, tá aqui, ó. Relacionar. Também é preciso que o participante seja capaz de relacionar os argumentos no plano sintático-semântico, de forma a guiar o leitor até seu ponto de vista.
É importante, portanto, que o participante saiba estrategicamente encadear as ideias de forma progressiva, deixando claro o caminho que percorreu e pelo qual o leitor também deve seguir, a fim de alcançar seu ponto de vista sobre qual o leitor também deve seguir. Desculpem, repeti. A fim de alcançar seu ponto de vista sobre o tema. Para isso, é necessário desenvolver seus argumentos previamente selecionados, de forma que efetivamente contribuam para sua argumentação. Argumentos não desenvolvidos deixam para o leitor a tarefa de relacionar as ideias do texto entre si e a tese, o que pode tornar a comunicação confusa. Então, veja bem, o que pode tornar a comunicação confusa. Então, essa ideia de relacionar revolução industrial com redes sociais, capitalismo e cyberbullying, então essa relação, em alguns pontos, ela está esclarecida no texto, mas ainda há falhas. Eu ainda não consigo ver de forma clara o que o capitalismo ganha ou no que ele influencia negativamente o surgimento dos cyberbullies, não de forma clara. Eu vi que ela tem um caminho, que ela fala da revolução, que a pessoa fala da revolução industrial, fala do surgimento das redes sociais, da superexposição, mas falta uma linha que é a costura para relacionar uma coisa com a outra. Então, o capitalismo impulsiona novas tecnologias, deixa bem claro, o capitalismo, por meio, por exemplo, da revolução industrial, gera novas tecnologias, dentre elas as redes sociais, e assim as pessoas participam dessas redes sociais e acabam se expondo mais, e daí surgem os cyberbullies. Então, tá vendo como uma linha serve apenas para fazer a costura de uma ideia com a outra. Então, é nisso que a gente tem que ficar atento. E aí, ela vai para o próximo parágrafo e diz o seguinte: outro sim, segundo o cientista Albert Einstein, a tecnologia excedeu a humanidade, ou seja, a tecnologia é maior que a humanidade. Posto que no século XXI a sociedade brasileira é a campeã em tempo conectado à internet, conforme os dados do G1. Por conseguinte, as redes sociais é um dos meios para gerar capitalismo, ofertando várias áreas de trabalho como o homework e o Instagram. E qual é a relação disso com o cyberstalking, com uma pessoa que vai perseguir a outra? De modo que, para garantir determinado valor monetário, é necessário criar conteúdos que geram interesse ao público, mas às vezes torna-se difícil, gerando transtornos e decepções ao mundo midiático. Então, o que tem a ver uma pessoa que trabalha gerando conteúdos, que nem eu, por aqui, estou gerando um conteúdo, um conhecimento sobre a redação, tá? Então, o que tem a ver com essas pessoas que geram conteúdo sobre alimentos, sobre doenças, sobre alguma coisa? Qual é a relação disso com a pessoa que está perseguindo uma outra pessoa pela internet? Qual é a relação disso clara, materializada ali no texto, né? Porque assim, quando essa relação não está clara, como diz ali no enunciado do material do Enem, fica o leitor, ao cargo do leitor fazer essa relação. Então, o leitor, se é um leitor bem atento, que tem um bom conhecimento, ele até consegue fazer essa ligação. Mas se é um outro que não é tão atento assim, que ainda tem algumas lacunas, ele pode não conseguir fazer essa relação. Por isso que ela precisa estar claramente materializada no seu texto. E aqui, a proposta de intervenção dela. Portanto, é mista que o cyberstalking, assédio por intrusão, não seja persistida, é necessário que o governo, através do Poder Legislativo, fortaleça as leis para punir casos de stalking, a fim de condenar de forma característica ao criminoso. Além disso, cabe ao Ministério da Ciência e Tecnologia divulgue por meio de verbas governamentais nas mídias os perigos da superexposição na internet. Logo, será possível evitar casos como a série You. Bom, o repertório sociocultural sobre a série You está bem trabalhado, até porque realmente é uma série que se trata de stalking, cyberstalking. Mas a questão continua. Eu ainda não tenho, no decorrer do texto dela, nem na proposta de intervenção, nem na introdução, nem no desenvolvimento, na conclusão ou na proposta de intervenção, eu não tenho essa relação entre capitalismo e cyberstalking estabelecida de forma clara. E foi algo que ela citou no texto dela e se propôs a trabalhar, mas isso não foi trabalhado. O que foi trabalhado foi a relação entre revolução industrial, desenvolvimento tecnológico e redes sociais. Mas ainda o capitalismo com
o cyberstalking não foi estabelecido de forma clara. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, que esta aula tenha esclarecido melhor para vocês a importância de relacionar uma coisa com a outra. E para quem quiser acompanhar as redações comentadas, segue aí uma playlist à disposição de vocês. E nós vamos falar mais sobre cada competência do Enem. Inclusive, para falar sobre a competência 3, uma aula só não basta. Você precisa de várias aulas para falar de projeto, de texto, organizar, selecionar. Isso demanda tempo de aprendizagem e tempo de prática. Por isso que ela é a competência mais difícil de ser alcançar 200 pontos. Mas eu espero aí ter contribuído com estes comentários para abrir os horizontes de vocês sobre essa ideia assim de que eu tenho que relacionar as coisas, as ideias que eu coloco aqui nos seus textos, as informações que eu coloco, o repertório sociocultural que eu coloco, as coisas ali têm que estar relacionadas, tá bom? Bateu na câmera. Então, até a próxima aula.